Oi, Fafã! Oi, pessoal! Ai, já não consegui aqui gravar. Tem uma câmera na minha cara! Tô tentando fazer stories e gravar ao mesmo tempo, ao vivaço. A mulher brasileira em 2019 é multitarefas, né, querida? Ai, ai. E aí, gente? Como vocês estão? Passaram bem esses últimos 15 dias? Ouviram Quanto Grifa? tempo? Quanto tempo, né? 15 dias é muita coisa. Aconteceu, muita gente veio pro Brasil. Nossa, muita gente nesses do Brasil. 15 dias. Angela Davis, rainha. Maravilhosa. Estamos ainda bastante emocionadas com esse momento. Acabou de acontecer, tá, gente? A hora que vocês estiverem ouvindo isso, já vai ter Passado bastante passado tempo. um pouco o efeito, mas acabou de acontecer. A gente ainda tá de ressaca. Falando nisso, mais ou menos, mas só pra puxar um gatilho. Gatilho não, puxar um. Qual que é a palavra? Gancho. Um gancho. Gatilho não. Só pra puxar um gancho, o que vocês acharam do nosso episódio 1 com a Bell Hooks? A gente tá amando a resposta de vocês nas redes sociais, a gente fica muito feliz, continuem marcando a gente, que toda vez que vocês marcam a gente dá uns pulinhos de alegria, é muito legal. Mensagens lindas, maravilhosas. E comentando nos posts também, a gente ficou muito feliz, feliz e curiosos com a repercussão dos posts sobre masculinidade. Sim. Foi polêmico. Galera gostou, Teve até mulher marcando cara, tipo, vem cá, lê esse post. Eu adorei, achei maravilhoso. Façam mais isso, tá, gente? Tá permitido. E podem sempre mandar comentários, críticas construtivas, mensagens de amor, toques, o que vocês quiserem, tá? Estamos aqui pra ouvir. Comenta lá, dá uns biscoitos pra gente nas redes sociais. Yes. @Grifa Podcast em todas as redes. Menos agora no Medium. Verdade. Porque a gente mudou o nosso Medium pra medium.com/girafas voadoras. Não, tô brincando. Uma mudança bem boba. A gente só tirou o Medium, na verdade, não é girafas voadoras. É medium.com/grifa podcast. A gente tirou o @, porque a gente mudou pra um modo chiquérrimo lá no Medium. Agora a gente tá chique, bonita. Agora além de chique. muito inteligente. Que isso vocês já sabiam. E aí tá bonitão. Então é medium.com/grifa podcast. E em todas as outras redes, @grifa podcast. Isso aí. E a gente queria começar essa introdução do episódio fazendo um agradecimento público aqui à editora Boitempo, que, meus amores, disponibilizou um cupom de desconto de 20% para a compra do nosso livro do mês. Vocês estão achando que a gente é pouca porcaria? A gente é muita porcaria. Tem 20% de desconto. A gente é 20% de porcaria. É isso aí. Em Mulheres e Caças Bruxas, lá no site da editora Boitempo, se vocês usarem o cupom GRIFA20 em caixa alta e 20 em algarismos mesmo. 2 e 0, 2 né, e gente? 0, exatamente. Vai de hoje até o final do mês esse cupom, então corram lá e aproveitem para comprar o livro que ainda não tem, tá bom? Depois a gente vai apertar pra Boitempo quem comprou de verdade. Vamos, a gente sabe e a gente o vai nome de puxar cada um. o pé de quem não comprou. Não, tô brincando, juntos. gente. A gente não está estimulando o consumismo nessa rede. Mas pra quem muita gente veio falar com a gente, né, Isa, no primeiro livro, queria muito esse livro, mas tô achando caro, enfim. A gente tá pensando em formas muito legais, aguardem. Isso. E que a gente pode pensar melhor essas trocas, mas por enquanto a gente conseguiu esse descontaço da Boitempo, acho que já ajuda muita gente. E a nossa ideia sempre vai ser procurar formas um pouco menos escrotas capitalistas de fazer essa troca monetária. Então, enquanto a gente puder indicar que vocês comprem nas lojas das próprias editoras e não nesses grandes conglomerados aí, que eu não vou nem citar o nome, e nas livrarias pequenas. Então, alô, se você tem uma livraria pequenininha e quer fazer uma parceria com o Grifa, entre em contato. A gente tá pensando em formatos bem legais de parceria, tá bom? Mas então, vamos à primeira parte do episódio 2 do Grifa Podcast com Mulheres e Caças Bruxas, de Silvia Federici. Uau! Em setembro, outubro, né, desse ano, 2019, a gente teve o que eu chamo carinhosamente de Federici Palusa aqui no Brasil, com a presença dessa deusa, da minha deusa pessoal, né, Desculpa, a da Chicló, a Bell Hooks, a minha Silvia Federici. E uma série de eventos organizados aí pela Fundação Rosa Luxemburgo, pelo Coletivo Sicórax, pela Editora Elefante, pela Editora Boitempo, enfim. Todo mundo, menos eu. Próxima vez serei eu. E a gente vai deixar a maior quantidade de links legais que a gente achar por aí dos eventos que ela participou lá no nosso Medium também, para vocês verem as falas e as participações. Tem muita coisa legal. A gente queria destacar aqui
o papel bem importante do coletivo Sicórax, que é um coletivo feminista de tradução, que é, na verdade, o grande responsável por trazer a obra da Federici aqui para o Brasil. Elas que traduziram e entraram em contato com a autora e traduziram os textos, e depois encontraram nas editoras, né, o caminho para publicar, mas elas também têm um acordo de tradução livre, então os PDFs, tanto do Caliban e a Bruxa quanto do Ponto Zero da Revolução, estão disponíveis para download de graça na internet. A gente também vai deixar lá linkado. No caso, o livro que a gente escolheu não tem esse acordo, porque não foi feito com a Boitempo dessa maneira. Sicórax, eu quero ser amiga de vocês. Também. Só queria falar isso. Eu sou. Ridícula. Enfim, né? É nesse clima de amizade que eu vou apresentar Silvia Federici. Quem é Silvia Federici? Ela, esta mulher foda, nasceu em 1942 em Parma, na Itália, mas ela vive nos Estados Unidos. Por isso tá bastante presente nas coisas que ela trouxe nas vezes que ela esteve aqui no Brasil. Ela é historiadora, professora e ativista feminista. Nos anos 70, ela foi uma das criadoras das campanhas que reivindicaram salários para o trabalho doméstico realizado pelas mulheres. Na década de 80, ela trabalhou durante vários anos como professora na Nigéria. Ela também é professora emérita da Universidade Hofstra, acho que é assim que fala, em Nova York. Aí, rapidamente, vou falar um pouquinho desses 2 livros que a Isa falou, que é o Caliban e a Bruxa e o Ponto Zero da Revolução. O Caliban e a Bruxa, publicado pela Elefante, com tradução da Sicórax, ela traz uma pesquisa sobre a campanha de terrorismo contra as mulheres que foi disfarçada de caça às bruxas durante a transição do feudalismo para o capitalismo na Europa. O Ponto Zero da Revolução, também da Elefante, com tradução da Sicórax, ela fala efetivamente do que é esse trabalho doméstico não remunerado. Ela reconstrói os caminhos do feminismo anticapitalista e anticolonialista durante o que foram os primeiros anos das mobilizações por salário para o trabalho doméstico. Lá na década de 70, até a batalha pelos comuns, reabilitada pelos movimentos sociais, agora na virada do século. E nesse Mulheres e Caças Bruxas, então, publicado agora em 2019, ela vai retomar os assuntos abordados no Caliban, e atualizar essa questão da caça às bruxas, atualizar o olhar sobre a questão da caça às bruxas que está acontecendo hoje em dia e o quanto isso é assustador. Então ela retoma na primeira parte e na segunda parte ela vai dizer como que isso está se dando hoje em dia. O livro é curtinho, tem 160 páginas, editado agora em setembro pela Boitempo, com tradução da Ressi Regina Candiani e capa e ilustrações de Vânia Mignoni. Ele tem um prefácio lindo, lindo, lindo de chorar da Bianca Santana. Tudo que a Bianca faz, eu choro. E ouçam Bianca Santana falando. Inclusive na conferência de Angela Davis, ela foi uma das mulheres que fez os comentários e foi incrível. E bom, o objetivo do livro é entender as causas imediatas dessa violência contra as mulheres, conhecendo as suas origens e desvendando de que maneira somam-se novas e tão perversas formas de exploração a essa opressão histórica, né, que as mulheres sofrem. Também no Mulher e Caça às Bruxas, ela analisa as perseguições às bruxas na Europa nos séculos XVI e XVII. E ela apresenta informações sobre a violência sistêmica contra as mulheres hoje, e ela denuncia como se deram, e infelizmente ainda se dão, processos de cercamento do corpo da mulher, da sua autonomia em relação à reprodução e desse cercamento também da sua subjetividade. Esse livro é dividido em 2 partes, falaremos das duas nessa primeira parte de uma forma mais geral. Primeira parte, revisitando a acumulação primitiva do capital e a caça às bruxas na Europa. Segunda parte, novas formas de acumulação de capital e a caça às bruxas nessa época. Todas prontas? Todos prontos? Bora! Simbora? Então vamos. Bom, então na primeira parte, ela vai começar com uma pergunta que é por que deveríamos trazer de novo à tona o assunto das caças bruxas, né? Ela levanta que as feministas já fizeram um trabalho histórico de tirar esse período de um limbo, que era meio assim, e aí teve a caça às bruxas naquele período lá. Bruxas, fim. Passou. Demonstrando, na verdade, que essa perseguição às mulheres, ela foi um momento essencial de um aglomerado de processos sociais que prepararam o caminho para o surgimento do mundo capitalista moderno. Só isso, assim. Tipo, esse momento foi só fundamental para tudo que nós vivemos hoje. Foi um momento qualquer da história, né? Qualquer, assim. não deu nada, né? E dentro dessa perspectiva, por que a Federici é tão importante? Porque ela mostra pra gente uma nova compreensão histórica disso, fazendo uma relação até que a população africana escravizada,
as comunidades camponesas expropriadas, seja na África, na América Latina, os povos indígenas massacrados na América do Norte, seriam nada menos do que parentes próximos dessas bruxas europeias do século XVI e XVII. Por quê? Porque esses grupos todos tiveram em comum que as suas terras foram confiscadas, que eles vivenciaram a fome produzida justamente por essa mudança da forma com que eles conseguiam seus próprios alimentos, que eles viram a sua resistência sendo perseguida e identificada como um pacto diabólico. Enfim, a gente vai falar tudo disso mais adiante, mas ela faz essa grande aproximação de todos esses grupos. Mas tá, então tem essa aproximação, mas por que então a caça às bruxas foi dirigida principalmente contra as mulheres? Então, se a gente voltar lá no começo, o desenvolvimento do capitalismo causou diversas mudanças estruturais na sociedade, né? Em especial, uma desintegração das formas comunais da agricultura, que essas formas que predominavam na Europa feudal. E essa expropriação das terras através dos cercamentos, que proporcionou a ascensão de uma nova economia monetária, afetou diretamente as mulheres. Então, afetou diretamente as mulheres, eram elas que mais resistiam, eram elas que também eram chamadas de bruxas e perseguidas como tal. As mulheres foram acusadas de bruxaria porque na reestruturação dessa Europa rural, lá no período que deu início ao capitalismo, destruiu os meios de sobrevivência das mulheres, inclusive a base do seu poder social. Então, as mulheres ficaram sem nenhum recurso e passaram a depender da caridade de quem estava em melhores condições, porque se formou bem nitidamente classes sociais distintas. E as mulheres, na sua maioria, ficaram lá embaixo, no topo não, na base da pirâmide. E aí, justamente por isso, a gente tem aquela ideia, né, aquela caracterização da bruxa como uma mulher que é pobre, ela é idosa, ela vive sozinha, depende das doações, depende da vizinhança. Ela é bem amarga, assim, ela é bem ressentida, porque ela é marginalizada, e muitas vezes ela fica amaldiçoando e ameaçando as pessoas que se recusavam a ajudá-la. Então, por isso, ela é diretamente responsável pelos infortúnios das pessoas, porque ela é tão amarga, ela é tão ressentida, que a responsabilidade das pessoas não conseguirem prosperar é dela. E do mesmo jeito, né, esse novo capitalismo incipiente, ele exigiu uma nova concepção do que era trabalho, do que era riqueza, que tinha que ser útil às formas mais intensas de exploração. Para isso, precisava ser forjado um novo indivíduo, uma nova disciplina social que coubesse nesses novos moldes, né? E nesses novos moldes, obviamente, não se cabia o mundo natural, o mundo das relações comunais, o mundo do bem comum, o mundo que se tinha até então, nem o mundo da natureza, nem o mundo de uma concepção mágica que era mais vigente na Idade Média. E essa concepção mágica está ligada diretamente a esse poder social que a mulher tinha, porque era a mulher que tinha que dominava esse mundo mágico, né? Que dominava tanto seu corpo e sua reprodução, quanto o mundo à sua volta. Então, as mulheres, elas sempre foram reconhecidas nesse lugar. Então, elas tinham uma autonomia com seus corpos, elas podiam proporcionar vida, mas também podiam proporcionar morte, elas podiam pegar um elemento e descobrir suas propriedades ocultas, ela podia praticar magia. Magia, assim, não é a magia da Disney, gente, é a magia né, das curandeiras, das médicas, das herboristas, das parteiras, esse tipo de magia. Que colocavam essas mulheres num lugar em super alta conta na sociedade, né? Eram, e ainda são, né, gente? A gente vai falar dessa resistência, enfim, milenar, mas eram para essas mulheres que as pessoas recorriam, né, quando a coisa pegava. Eram elas que tinham esse lugar tão importante na sociedade, por isso que elas foram as perseguidas. Exatamente, porque elas eram, além disso ser uma forma de um emprego, né, isso também era uma fonte de poder, e o capitalismo não ia simplesmente aceitar isso. É nesse sentido que a gente tem que pensar nesses cercamentos como um fenômeno que é muito mais amplo do que uma simples separação das pessoas da sua terra, né? A gente tem que pensar em um cercamento dos conhecimentos, em um cercamento dos corpos, num cercamento das relações com as outras pessoas e com a natureza. Foi por meio dessa caça às bruxas, e aí é bem isso que a Silvia quer demonstrar nesse livro especificamente, que se moldou uma nova forma de pensamento, que se instituiu um novo código social.
Dessa mesma maneira, a sexualidade feminina também passou a ser reprimida e passou a tentar ser encaixada nesse novo código social e ético. Que é uma ameaça, né? Uma ameaça social, uma ameaça que, inclusive, é uma força econômica, né? Agora, se a mulher é responsável pela reprodução, e se o capitalismo precisa de novos trabalhadores para continuar fazendo com que suas engrenagens girem... Spoiler! Quem que a gente tem que dominar? Quem que a gente tem que garantir que produza muitos trabalhadores? Quem que a gente tem que da garantir... forma que a gente quer, da forma né? que a gente quer. Não ali, faz. Exatamente. E que continue cuidando desses pequenos trabalhadores e que eles fiquem vivos até eles atingirem a idade de trabalhar, né? Afinal de contas. Então... O capitalismo reintegrou na esfera do comportamento social, como algo aceitável para as mulheres, uma forma de sexualidade dócil, domesticada, e instrumental, né? Como a Isa estava falando, para a reprodução da força de trabalho e dessa pacificação da mão de obra. Isso é horroroso, né? Porque daí o sexo, ele passa a ser visto não só como único e exclusivamente voltado pra procriação, mas isso da pacificação é um negócio que, nossa, na hora que eu li, eu falei, meu Deus do céu, porque é exatamente isso, assim, é uma mão de obra que passa a ser explorada, que passa a não ver o resultado do seu trabalho, que passa a fazer um trabalho alienado e tudo aquilo que a gente sabe, e que tá, portanto, insatisfeito e revoltoso, e aí o sexo é usado como pacificação. É tipo, você tem que chegar em casa, o cara tem que chegar em casa e tem que ter lá a mulher esperando para agradá-lo. Pra transar e ele ficar de boa. Exatamente, isso pra ele descontar toda a violência lá e ficar tranquilinho, virar dormir de boa. É horrível isso. Ela fala especificamente que o sexo só pode existir como força reprodutiva a serviço da procriação e da regeneração do trabalhador assalariado masculino, como meio de pacificação e compensação social pela miséria da existência cotidiana. Tipo, gente, a minha vida é uma bosta, mas pelo menos eu vou chegar em casa e vou fazer o que eu quiser com aquele pedaço de corpo deitado no meu corpo, na minha cama, né? Meu Deus. Meu Deus. Horroroso. Horroroso. Fora desses parâmetros, né, fora do casamento, fora da procriação e desse controle masculino institucional, a sexualidade feminina ela foi historicamente representada como um perigo social mesmo, uma ameaça a essa disciplina do trabalho, uma forma de poder sobre as outras pessoas e, portanto, né, um obstáculo a essa manutenção das hierarquias sociais e das relações de classe mesmo. Então não foram poupados nenhum esforço para retratar essa sexualidade feminina como algo perigoso para os homens e humilhante para as mulheres. Então, de maneira a instituir mesmo um mood, né? Um pensamento, assim, que a mulher tem que se sentir envergonhada, ela tem que se sentir reprimida do seu próprio desejo e também envergonhada de usar o seu próprio desejo, o seu próprio corpo para atrair o que quer que ela queira, né? E a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre onde entra a sexualidade das bruxas nisso também. Ah, gente, só bads. Tudo a ver. Só bads. Nunca, ao longo da história, as mulheres foram submetidas a uma agressão tão grande, porque foi uma agressão tão grande, organizada violentamente de maneira internacional, aprovada pelas leis e abençoada pelas religiões. Por isso, também, gente, a nossa, assim, só andando um pouquinho pra frente, mas se esse tipo de agressão é organizada internacionalmente, será que basta a nossa revolta ser organizada nacionalmente? Então tá, vou deixar aí essa pergunta. Tá, eu dei uma dica aqui da resposta. Uma dica. Não, mas vocês fiquem à vontade pra pensar o que vocês quiserem. Além disso, a caça às bruxas instituiu um regime de terror contra todas as mulheres. E disso emergiu um novo modelo de feminilidade em que as mulheres tiveram que se conformar, né? Tiveram que aceitar ali para que elas fossem socialmente aceitas durante esse desenvolvimento da sociedade capitalista. Então, a feminilidade, que é assexuada, obediente, submissa, ela é resignada à subordinação do mundo masculino, ela é aceita como natural. Ela aceita como natural o confinamento a uma esfera de atividades, né, que são as atividades domésticas, enfim, de reprodução, que foram completamente depreciadas no capitalismo. A Silvia fala, inclusive, no livro, sobre alguns instrumentos de terror que foram usados contra as mulheres nessa época, que também foram usados, sim, no período de colonização.
E um deles é um instrumento que dilacera a língua da pessoa quando ela tenta falar. Gente, tipo assim, vocês entendem que é muito claro o recado de você não pode falar, minha querida, você tem que ficar bem quieta, porque senão a gente vai dilacerar a sua língua, só isso. E assim, né, a minha referência vai ser bastante óbvia, mas ela tem que ser dada caso alguém não conheça, que é o livro, né, mas hoje a gente tá mais aí envolvido na série, que é o Handmaid's Tale, que não sei se vocês viram a 3ª temporada, vou dar um leve spoiler, mas tem uma reprodução exatamente disso. Ah, é? Menina, eu nunca assisti nem li isso, eu tenho medo. Eu não recomendo, eu recomendo para momentos de muita Leveza. força e que você esteja bem emocionalmente, porque é pesado. Já eu pensei, como eu sou, né, desse universo da linguística, teve uma época da minha vida que eu fiquei muito ligada em analisar linguagem e mulheres, enfim. E aí tem uma pesquisadora desse tema, que é a Robin Lakoff, que ela tem um artigo em que ela fala como os contos de fada, que não são necessariamente de uma época diferente do que essa que a gente está falando, conseguiram passar adiante uma mensagem de qual era o papel da mulher e qual era o papel dos homens através desses contos. Então, ela dá 2 exemplos. Um é do Alfaiatezinho Valente, que eu não sei se vocês sabem, mas é aquele conto de fada que o menino tem que ir matando as moscas e com uma espada, e ele vai, não sei o quê, blá, 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 e ele conquista o mundo. E aí ela dá um exemplo de um conto de fadas, depois a gente procura e bota lá no Medium, que é um conto de fadas em que a menina, pra salvar a família, ela tem que ser amarrada numa árvore e nunca mais falar nada. Ah, que bonito, então, que coisa. Ela dá o exemplo desses dois contos de fada como grandes exemplificadores do que era esperado das mulheres e dos homens. Os homens, para conquistar sucesso, então, eles têm que ir lá e conquistar o mundo. Eles vão, fazem o que eles quiserem e eles arrasam. As mulheres têm que ficar esperando, mudas de preferência, e assim elas salvam seja lá quem for que precisa ser salvo. Puta que pariu, né? Enfim, voltando a Silvia Federici. Voltando a Silvia Federici. Não, mas já que você falou de linguística, um spoiler da parte 2 desse episódio, é que tem um capítulo curtinho, muito legal, que a Federici faz uma análise da construção do significado da palavra fofoca ao longo de toda essa história, né? E que, bom, spoiler mesmo, era um significado positivo e virou um significado negativo, pois relacionado à mulher. Mas isso vocês vão ver lá no segundo episódio. Aguardem. No segundo episódio não, na segunda parte do episódio. E para terminar essa primeira parte, ela vai dizer que a caça às bruxas, na verdade, foi um mecanismo civilizador para produzir uma nova subjetividade e justificar essa nova divisão sexual do trabalho, em que a disciplina capitalista da mão de obra vai se apoiar a partir de então, né? A partir disso, as mulheres ficavam conhecendo as suas novas obrigações sociais e não só as suas novas obrigações, as punições caso elas não as cumprissem. Da mesma maneira que as classes baixas, as novas classes baixas, né, que foram instituídas a partir daí, aprendiam sobre o poder do Estado e também o que aconteceria a quem resistisse a ele. Bem de boa. Suave. Aí a parte 2 desse livro ganha o título de Globalização, Acumulação de Capital e Violência contra as Mulheres. Uma perspectiva internacional histórica. Um título grandão. Título de tese de mestrado. Talvez um pouco assustador, mas pode ler, gente. é de boa até. Esse ensaio é baseado em uma apresentação que a Silvia fez num fórum sobre feminicídio na Colômbia em 2016. Em que ela fala sobre evidências que ela traz de que existe uma nova guerra contra as mulheres que está sendo estabelecida. E ela considera desde do que ela vai chamar de nova caça às bruxas até o número assustador de mulheres que estão sendo assassinadas. E aí ela vai contando pra gente como isso é construído a partir de novos desenvolvimentos do capitalismo e quais são e podem ser as estratégias de resistência. Então, para falar sobre isso, ela traz que desde a década de 70, a violência contra a mulher tem sido de grande potencial mobilizador para o movimento feminista. Até porque esses temas, né, essas denúncias de esterilização, de estupro, de agressão, de encarceramento psiquiátrico, prisional, são denúncias que, infelizmente, se tornaram comuns, né, internacionalmente. E não só isso, não somente os temas, mas houve um crescente de casos
não só em quantidade, mas também na brutalidade que eles acontecem. Sim. E sempre de maneira pública, né? O que só torna mais assustador e que se assemelha muito a momentos de guerra, né? É nesses Exato. momentos que a gente vê essas coisas acontecendo. Isso, ela tá tratando de 2016. Risos. Foi tipo outro dia, gente. E aí a tese dela é que esse fenômeno de aumento da violência contra a mulher está relacionado diretamente com as novas formas de acumulação de capital. Ou seja, esses novos jeitos que o capitalismo encontrou para ganhar mais e mais em cima do trabalho das pessoas e dos bens naturais do planeta. Porque se antes a caça às bruxas se ganhou espaço quando o capitalismo estava surgindo e se colocando, agora é uma nova etapa do capitalismo onde essa limpeza, entre aspas, precisa ser feita novamente. Então, ela fala de desapropriação de terras, destruição das relações comunitárias, e, enfim, uma coisa que não é novidade para ninguém, os altos níveis de exploração. Então, ela conta pra gente que isso começa pela criação de uma ordem de mundo capitalista patriarcal que segue existindo, mas que as mulheres não aceitaram fácil e por isso tiveram que ser transformadas em seres sociais obedientes e silenciosos, como a Isa falou. Eu acho legal falar disso, assim, trazer isso, porque a história é contada de uma maneira que parece que as mulheres sempre sofreram e sempre foram exploradas. Só vítimas, Só né? vítimas. E quando, na verdade, todas essas grandes transformações sociais foram, na verdade, reações à resistência que essas mulheres faziam e que quase não deixaram que as coisas acontecessem. Assim. Parece que tem uma ideia na nossa cabeça de que as mulheres foram vítimas porque elas eram frágeis, né? Como elas eram frágeis e fracas, elas se estabeleceram como as vítimas. Isso. Tipo, então pensa nos homens das cavernas, que o homem era o forte que saía e a mulher ficava, e por isso ela era frágil, por isso ela foi atacada. E não é nada disso. O que a Silvia fala é que é justamente o contrário. É porque elas estavam ali na liderança que elas tiveram que ser rapidamente violentadas para sair dessa posição. E aí ela conta mais um pouco desses instrumentos de tortura. E ela também fala sobre as agressões sexuais de mulheres que foram escravizadas e como isso se coloca muitas vezes como uma política sistemática de estupro. Antes e hoje, né? Desde a Isso. colonização até o que se reproduz agora. E que ela chama de recolonização, né? A gente vai falar disso também mais pra frente. E aí, depois disso, nos anos 20 e anos 30... os comportamentos sexuais femininos, eles eram retratados como doenças mentais. E eles eram punidos com psiquiatria, esterilização e com práticas como a lobotomia. E essa parte é foda, porque ela fala que a ideia é que o trabalho doméstico era uma função que não requeria um cérebro, supostamente. Então, você podia ser lobotomizado, tipo, você podia virar um vegetal, mas você ainda assim poderia fazer o trabalho doméstico, porque você pode ser qualquer pedra que você faz, qualquer ameba. E aí, quando eu tava lendo esse trecho, eu lembrei de uma peça que eu trabalhei com os meus alunos, chamada Suddenly Last Summer, que é De Repente no Verão Passado, que é do Tennessee Williams, de um bonde chamado Desejo. Acho que as pessoas conhecem ele mais por essa peça. Ele escreveu em 1958 e teve um filme que depois lançaram em 1959, que é meio um clássico, assim, porque tem a Katharine Hepburn, a Elizabeth Taylor, enfim. Essa peça se passa em 1937, é bem nessa época que a Silvia descreve, e é uma trama gótica sulista do sul dos Estados Unidos, e a história começa com uma senhora e um médico tramando para submeter uma mulher jovem a uma lobotomia porque ela sabe demais sobre certas histórias. Então, eu achei que isso podia ser bem interessante para vocês darem uma olhada depois. Não é exatamente, não é sobre caças bruxas essa peça. Só pra falar, porque depois falam, Isadora, não tem nada a ver. Você tá louca. E é uma peça muito louca, muito louca. Cada página você fala, quê? Não, não é possível. É tipo um monte de polêmica no mesmo texto. É uma peça bem curtinha, ela é bem divertida. Apesar de horrorosa. Muito treta. Mas enfim, depois desses parênteses, voltando pro livro, a Silvia defende que o capitalismo tem sido ainda mais cruel nessa fase de hoje para consolidar esse poder. Porque ele quer fazer isso de qualquer forma. Qualquer forma mesmo, assim. Se antes era, vamos fazer por aqui, por cá, nunca foi suave, mas assim, tem sido cada vez mais agressivo. Então tem atacado bastante os meios de reprodução da população, que são quem?
as mulheres. Até porque esse capitalismo hoje é absolutamente global e novamente colonizador, né? Então, essa política é muito mais institucionalizada de uma maneira ainda maior e mais violenta, né? Exato. Então, a globalização, né, dos dias atuais pode ser analisada como um processo de recolonização. E isso só pode acontecer se você atacar as mulheres, porque são elas as responsáveis pela reprodução de suas comunidades. Se não tem mulher, não tem comunidade, sacou? E justamente por isso não é coincidência que as regiões em que essa prática acontece de forma mais intensa, mais violenta, sejam as regiões mais ricas em o quê? Em recursos naturais. Que é onde hoje o capitalismo tem se instaurado de uma maneira mais agressiva, porque é onde hoje ele deseja explorar ainda mais, visto todas as crises ambientais que a gente está tendo, né? Essa violência é uma forma de transmitir uma mensagem. E tem nada a ver com o que a gente está vendo no Brasil hoje. Não. O quê? Você acha? Não, nada a ver. E tudo isso também, esse capitalismo global, né? Ele é promovido através dessas organizações internacionais, tipo Banco Mundial, tipo Nações Unidas, que eles moldam uma política econômica global e são responsáveis pelas condições em que as corporações elas vão atuar concretamente naqueles lugares, né? Uhum. E essa violência, esse ataque, essa exploração, essa colonização, ela só acontece porque existe uma garantia de impunidade, gente. Né? Isso é muito claro pra gente no Brasil. Hoje onde estamos, um exemplo da lama da Vale. Isso. Que se teve alguém que foi responsabilizado por isso, não foi a Vale, mas foram funcionários individuais, Exatamente. como se fosse uma política que eles tiraram da cabeça deles, que fosse uma ganância individual, Exatamente. um erro individual e não uma política sistemática de exploração. Exatamente, essas corporações, mineradora, vão lá, poluem, destroem o meio ambiente, continuam impunes, fazem o mesmo com as populações, porque daí isso tem um impacto direto nessas populações, né, gente, pelo amor, e assim, significativo quanto a vida das mulheres é afetado com isso, o quanto a violência é direcionada para as mulheres e o quanto também essas mulheres resistem nesses lugares. Uhum. Seja óleo no Nordeste, lama da Vale. Cara, aqui no Brasil a gente tem exemplo, assim... Amazônia. Nossa, só em 2019, assim, a gente tem cerca de 17 exemplos. Risos. Uma coincidência. Pegou? Uma coincidência. E aí, eu acho importante também a gente tá falando só de autoras, né? Acho importante trazer o Ailton Krenak aqui, que alerta a gente... Gente... Ele alerta a gente desde a Constituinte o que está acontecendo. Pouquinho e o que a gente está fazendo com o meio ambiente, o que a gente está fazendo com as populações nativas e o que a gente está fazendo com o mundo que a gente não vai ter. E não é assim, a gente não vai ter daqui a 400 anos ou um milênio. A gente não vai ter daqui a 20 anos. Exato. Né? Então... Se fica a recomendação também, leiam Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, ouçam o que esse homem tem para falar. Tem um documentário também legal, que é o Guerras do Brasil. Tá na Netflix. O primeiro episódio é, enfim, sobre o extermínio indígena. Vejam, é curtinho e todo mundo tem que ver, assim. É muito bom. Então, e aí, a próxima coisa que a Bel... Oi, a louca! Voltando sempre pra Bell Hooks. A próxima coisa que a Silvia fala, eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou no episódio da Bell Hooks. Por isso que eu citei a Bell Hooks. Ela fala que essas novas formas de acumulação de capital trazem desemprego, a precarização do trabalho e... né, a queda da renda familiar, porque se as pessoas estão desempregadas ou num trabalho horrível, elas estão ganhando menos enquanto família, enquanto núcleo, né? E aí, frente a isso, tem o quê? Os homens frustrados, tentando recuperar o seu poder social a partir da exploração de mulheres, seja dos seus corpos ou dos seus trabalhos. É aí que o capital e os homens, mesmo aqueles em condições precárias, de alguma forma eles se unem para desvalorizar a mulher. Então, que é reduzida a mão de obra barata, né? Assim como um homem não pode mais sustentar a casa com seu salário, o trabalho doméstico não remunerado precisa ser substituído ou acumulado. Porque se o homem não consegue sustentar a casa com seu trabalho, a mulher precisa trabalhar também. Então, o trabalho doméstico ou
precisa ser feito por outra pessoa ou é um trabalho a mais para a mulher, né? Ela passa a ter uma dupla jornada de trabalho. O capitalismo, com essas novas formas, tem exercido essa forte tendência nas famílias ao redor do mundo. Então, acontecimentos como uma gravidez, que antes eram valorosos para a experiência feminina, que coisa linda, uma mulher grávida, passam a ser um sinônimo de aumento da vulnerabilidade e uma possibilidade de violência, inclusive no mercado de trabalho. Do tipo, putz, engravidez, será que eu vou ser demitida? Ou quando você não é contratada, né? Porque você é uma mulher em idade fértil. Exato. E sei lá. Ou quando você não é contratada porque você tem um bebê em casa. Então é uma coisa que você passa a evitar de alguma forma. Em uma sociedade patriarcal, que é sustentada por valores capitalistas, quando um homem precisa depender de uma mulher para sustentar a casa, as relações familiares tornam-se mais violentas. Então a mulher, ela tem que ser impecável nas tarefas domésticas, mas também nas suas contribuições monetárias. Ela não pode nem falhar no que ela faz em casa, nem falhar no que ela faz fora de casa, para ela poder trazer dinheiro, né? Então, quando as mulheres vão trabalhar fora, quando elas, a Silvia fala que elas levam o trabalho reprodutivo para as ruas. Isso elas continuam, mesmo fora de casa, trabalhando em posições que não são de produção capitalista, mas sim de manutenção das relações. Então, elas viram cuidadoras, comerciantes, trabalhadoras da saúde, da educação, do sexo. Enfim, é nesse contexto que surgem novas formas de violência contra ela. Cada hora, mais uma nova forma. Quando uma mulher, para sustentar a casa, passa a cozinhar, passa a limpar, enfim, oferecer esses serviços que sejam sexuais ou não para os outros, instaura-se uma noção de que ela vai continuar servindo os homens. Ela nunca deixa de servir os homens. Mas aí é um pouco complicado, porque agora ela não tá servindo só um. Ela tá servindo vários. Tá na mesma posição, né? Exatamente na mesma posição. Só que mais complicado, porque agora ela não tem só uma pessoa que tá acima dela e pode exigir coisas dela. Ela tem várias, e essas pessoas geralmente são homens. Então é servindo a vários homens que a violência masculina individual emerge. Então a mulher, ela não pode, não deve procurar autonomia, nem independência, ela tem que ficar na dela, porque senão ela tá causando problema. Então, em consequência, ela também não pode procurar o feminismo. Não, e pra você ver como essa coisa da impunidade, né, é institucionalizada mesmo. Essa violência patriarcal, seja ela doméstica, seja ela outras formas de violência, ela tá no contrato, né? Porque quando a gente não tá falando também só de uma violência física, de um abuso, a gente tá falando de uma violência econômica, de uma violência social, uma violência política, né? Que mantém a mulher confinada nesses espaços que não é o espaço público, que não é o espaço de agência, ela não é sujeita em nada, ela só é dominada sempre, em todos os casos. Então, ainda que, sob todo esse contexto, a mulher não apanhe ou não sofra violência física, não sofra abuso, por ela estar diante da pobreza e consequentemente, distante de noções de bem-estar, ela também está sendo violentada. Então, ela estar em condições de pobreza é uma violência. Então, exemplos dados, falta de assistência médica, esterilização, enfim, militarização da vida, glorificação de modelos agressivos e misóginos de masculinidade, tudo isso, ainda que não acarrete em violência física, ainda assim é uma forma violenta de lidar com mulheres na sociedade. Até porque essa divisão do trabalho, né, nesses moldes, ela só endossa esses modelos de masculinidade violentos, misóginos e tudo mais, né? A mulher o homem continua reproduzindo isso no trabalho também, do mesmo jeito que a mulher reproduz o seu lugar de trabalho reprodutivo. É exatamente isso que a Silvia fala. Então, quando você divide o trabalho sexualmente, os homens não podem ocupar certos tipos de trabalho. Então, em uma condição onde não há muitos trabalhos, tem poucos empregos sendo oferecidos, uma parte deles os homens não podem ocupar porque não é emprego de homem. Então, a maioria dos empregos que sobra para os homens exige violência. Então, segurança, agente prisional, membros de gangues, de facções, soldados, enfim. E é a partir desse trabalho que se forjam as masculinidades tóxicas e violentas. Porque não é possível um homem praticar violência no cotidiano do seu trabalho e chegar em casa e ser um doce de pessoa. Se isso faz parte da vida dele no trabalho, isso vai fazer parte da vida dele também em casa. E quem vai sofrer com isso são as mulheres, mais uma vez.
E aí, por fim, a misoginia é uma coisa que a Silvia coloca também, que essa misoginia ela é agravada pelo racismo. Então, essa violência ela é racializada. Mas quando esses casos ocorrem contra esses grupos étnicos minoritários, isso recebe pouca atenção da mídia, certo? Isso não aparece tanto quanto quando acontece com mulheres brancas, assim como, enfim, os casos de transfobia, etc., também caem nesse mesmo lugar. A última parte desse livro é o Caça às Bruxas, Globalização e Solidariedade Feminista na África dos Dias Atuais. Então, ela traz um pouco de toda essa realidade para o que está rolando hoje em dia. E essa parte começa com uma citação do Caliban e a Bruxa sobre como a caça às bruxas não desapareceu com a extensão do capitalismo, mas sim foi implementada e posta em prática pelas próprias comunidades como parte dos rituais da comunidade. Então, para essa parte é importante entender e ela coloca isso numa frase que eu até tive que ler algumas vezes, porque não é a frase mais simples do livro, mas ela fala que o capitalismo e a acumulação do capital dependem de uma prática de extrativismo, tanto de terras quanto das pessoas. E essa prática de você ficar extraindo coisas da terra e extraindo o trabalho das pessoas exaustivamente, destrói comunidades. Porque quando elas são atingidas, também destrói os meios de reprodução. Então, tudo isso precisa ser deslocado, precisa ser transformado. Alguns meios de produção, de reprodução, precisam ser extintos. E é nesse contexto que surge a nova onda de violência contra as mulheres. Então, ela pega um pouco dessa teoria sobre a origem de caças bruxas que ocorreu na Europa para os dias atuais. E ela fala de lugares, de vários lugares na África, no continente africano, fala da Índia, do Nepal e da Papua Nova Guiné. Não, e é assustador, porque na introdução ela vai dizer que desde que ela escreveu esse artigo, que foi em 2008, os números só cresceram, os registros de assassinatos cometidos sob a alegação de bruxaria. Daí ela vai dizer que na Tanzânia, mais de 5 mil mulheres, calcula-se, né, que mais de 5 mil mulheres sejam assassinadas por ano como bruxas. E algumas das maneiras mais violentas possível, tipo, golpeadas com facões até a morte, outras são enterradas, outras são queimadas vivas. Nossa, tem uma das partes mais chocantes desse livro inteiro, eu acho que é uma parte que ela conta que, eu não lembro exatamente em qual país do continente africano, mas que as crianças são estimuladas a apedrejar as idosas até elas morrerem. É nesse nível. Muito bizarro. Ela fala que na República Centro-Africana as prisões estão cheias de mulheres acusadas de serem bruxas também. Em 2016, mais de 100 delas foram executadas. Fogueiras. Elas foram novamente queimadas vivas, gente. Tipo assim, não precisa de muita abstração para entender Exatamente. que é a mesma coisa, né? Em outro contexto. Moderno, exatamente. Assustador. Nesses locais, o que acontece justamente é que são homens jovens, são eles quem perseguem as bruxas. Então, ou eles assassinam, mandam prender, enfim, ou confiscam as suas propriedades. Então, a Silvia traz essa análise da caça às bruxas em um contexto de crise do processo de reprodução social, que foi causado por essa transformação das economias africanas em economias liberais e globalizadas. Então, a partir, como a gente falou há pouco tempo atrás, a partir do momento em que essas economias precisam ser reincorporadas ao capitalismo novo, elas passam a ser economias liberais e globalizadas, e é aí que surge as caças às bruxas. Eu acho tão difícil falar caças às bruxas. Prefiro falar caça às bruxas. Nesse processo, as economias locais que existiam antes foram enfraquecidas e as mulheres que estavam envolvidas nessas economias tiveram que rever as posições sociais comunitárias em que elas estavam, porque as que elas ocupavam antes foram desvalorizadas. Então, como todo o processo de colonização ou de recolonização, como nesse caso, a transformação econômica se deu a partir do uso de recursos como a própria terra e também como a força das mulheres. É um processo de alienação social mesmo, né? Em que esses locais, ao serem integrados na economia, eles passam por tantas transformações que não se reconhecem mais ali. E ficam as pessoas frustradas com o que sobrou ali do grande banquete da economia capitalista. Os homens, eles começam a descarregar essas frustrações nas mulheres.
Isso pode ser observado tanto na prática popular quanto no discurso político. E na prática popular, isso se dá muito numa nova crença de um efeito sobrenatural, daquele mundo mágico que a gente falou lá atrás, ele volta a existir. Só que agora ele vem reconfigurado, permitindo um crescimento de novas seitas religiosas fundamentalistas, como a Federici chama. Então não é coincidência que isso tenha surgido junto a esse contexto de liberalização da economia Difícil africana. essa palavra, né? Liberalização caça às bruxas. Então, a responsabilidade por essas transformações não é aleatória, mas é sim dos governos africanos que não intervêm quando esse tipo de violência acontece contra as mulheres e também por aplicar essa política liberal. Mas, às vezes, acho que a gente só culpa os governos e a gente esquece que tem algo ocorrendo, né, por trás dos interesses do governo. Então, a Silvia defende que a gente também tem que responsabilizar organizações mundiais como o Banco Mundial, o FMI, e os seus apoiadores, né, que defendem a aplicação de uma política econômica que impõe uma crise, impõe a precarização, impõe pobreza, impõe austeridade a esses países. Mas a gente não só precisa responsabilizar essas organizações mundiais, como a gente também tem que responsabilizar a ONU. A ONU que o quê? Você vê, nossa, coisas lindas, o site. Nossa, parece maravilhoso o que a ONU faz, né? Com o trabalho de igualdade e equidade de gênero. Só que, na verdade, ela também faz parte da aplicação desse tipo de política econômica. Esse tipo de política econômica é um dos objetivos de desenvolvimento do milênio. Então, é muito contraditório você querer, no mesmo milênio, teoricamente, equidade às mulheres, mas você querer um tipo de desenvolvimento econômico que destrói e violenta mulheres. Até porque essa política que a ONU mesmo promove só faz com que as economias desses lugares se tornem dependentes, né? Essas ações de ajuda humanitária causam dependência, na verdade, e só aceleram esse processo que a gente tá analisando aqui junto com a Silvia. Pois é, e para piorar, além disso, a ONU, que teoricamente tem que fiscalizar os países, observa em silêncio essa nova temporada de caça às bruxas. Real, eu nunca ouvi a ONU falando sobre nada disso, certo? Então, a responsabilidade é de um conjunto de instituições, grupos e governos que agem junto para violentar as mulheres de muitas formas a partir de uma violência que, além de tudo, é econômica. Capitalismo global, né? Se a gente fala que a nossa luta tem que ser internacionalista, tá aí o capitalismo dando essa lição que já é há tanto tempo. Pois é. Então, e aí, né, você fica pensando, cara, mas como é que as pessoas estão vivendo tudo isso de uma forma tão intensa, toda essa questão da pobreza, da austeridade, da crise econômica, do desemprego, e elas responsabilizam as mulheres, e elas responsabilizam as bruxas. Por que elas não estão responsabilizando quem é responsável, né? E a Silvia faz uma análise de que isso se dá sem muita dificuldade, porque nesse novo estágio da economia capitalista, que é super moderna e refinada, a famosa mão invisível do mercado faz com que as pessoas não entendam como é que a economia global está governando suas vidas. Fica parecendo que é uma coisa que brotou do nada. Não parece que é de fato uma política econômica pensada, refletida, testada e instaurada. Mas parece que essas mudanças econômicas tão intensas estão surgindo do além. Literalmente. Então, elas pensam, por que algumas pessoas estão prosperando e outras empobrecendo? E aí, cria-se um clima de ressentimento e de suspeita entre todo mundo. Tipo, tem alguém que é responsável por isso daqui. Tem alguém aqui que tá causando isso. E aí, quem é responsabilizado, né? Quem? Quando as pessoas ricas têm medo de serem enfeitiçadas e de perderem seus dinheiros, e as pessoas pobres responsabilizam artifícios malignos por não ter prosperado. E quais são esses artifícios malignos? São as bruxas. Então, as bruxas, o demônio, enfim, o diabo, estão agindo em conluio para tirar meu dinheiro ou para não me permitir ter dinheiro. Não tem nada a ver com práticas econômicas. Não tem nada a ver com uma reestruturação
imposta por outro lugar, né? Mas isso fica tão no ar, isso fica tão estranho, que as pessoas acabam suspeitando umas de si mesmas. Por isso que as bruxas têm essa coisa da mulher gananciosa, da riqueza, que rouba as coisas dos outros e tal, né? Essa figura bem característica. Eu queria voltar que eu falei umas de si mesmas, eu inventei uma nova frase. As pessoas, elas suspeitam umas das outras. E aí, a Silvia fala disso e ela lembra pra gente como é interessante para essas instituições e esses governos que estão envolvidos nessas reestruturações do capitalismo, dividir as aldeias, né? Não dividir só literalmente, mas dividir do tipo, seu vizinho, por que ele é rico e você é pobre? Porque se ele se ele vive nas mesmas condições que você. Então, dividir as aldeias no sentido de deixar rolar esse sentimento eterno de suspeita entre todo mundo. Porque a partir do momento que as aldeias, as comunidades estão divididas, é mais fácil de você invadir. Uma população dividida dificilmente percebe que ela está sendo desapropriada. E a Silvia termina com uma citação um tanto assustadora e também um tanto motivadora, como tudo que a Silvia faz, dizendo que uma lição que a gente pode tirar do retorno dessas caças bruxas é que essa forma de perseguição não está mais vinculada a um momento histórico específico. Ela adquiriu vida própria, de modo que os mesmos mecanismos agora podem ser usados em sociedades diversas, enquanto nelas houver pessoas que precisam ser ostracizadas e desumanizadas. As acusações de bruxaria, na verdade, são um mecanismo supremo de alienação e distanciamento, na medida em que tornam as pessoas acusadas, que ainda são principalmente mulheres, seres monstruosos, dedicados à destruição de suas comunidades, transformando-as, portanto, em não merecedoras de qualquer compaixão e solidariedade. Gente, na parte 2, daqui 2 semanas, a gente vai aprofundar, então, trazer um pouco mais de aprofundamento em algumas questões que a gente achou que eram mais interessantes ou que nos chamaram a atenção durante a leitura ou que, de alguma forma, são bastante assinaladas pela Silvia em toda a obra, né? Isso seria quais? A construção da figura da bruxa, e também da história do significado da palavra fofoca. É muito legal esse capítulo, gente. Muito divertido. E além disso, a gente vai falar sobre quem são as vítimas nesse sistema capitalista em um contexto de caças bruxas e como as feministas podem contribuir e impedir essa barbárie toda. Só isso. Poucas tarefa coisas. de casa. Bom, os outros livros da Silvia Federici no Brasil, então, como a gente já falou, são Caliban e a Bruxa e Ponto Zero da Revolução, ambos da Editora Elefante. E a Editora Elefante também vai trazer, no ano que vem, o Reencantar o Mundo, o Feminismo e a Política dos Comuns, que eu estou bem ansiosa para ler, porque esse é um tema que me interessa muito. Muita gente fica me perguntando mesmo qual ordem começar a ler. Eu começaria sempre pela Mulheres e Caças Bruxas, não à toa a gente fez esse episódio baseado nele, porque eu acho que tem um bom panorama geral. E depois, em ordem cronológica, Caliban e Ponto Zero. Apesar do meu preferido ser o Ponto Zero da Revolução. Assim, leitura preferida mesmo. É isso, gente. Esse foi o 2º episódio do Grifa, onde a gente apresentou o livro Mulheres e a Caças Bruxas, da Silvia Federici. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Pra vocês dizerem pra gente se vocês gostaram ou não, vocês procuram a gente lá nas redes sociais. Vamos lá, Instagram e Twitter, @grifapodcast. No nosso blog, onde a gente coloca todas as referências, vídeos, links, textos para download, medium.com/grifapodcast, sem arroba, lembrando que a gente corrigiu. E lembrando também que a gente tem um cupom de desconto Mara, de 20% de desconto lá no site da Editora Boitempo, para comprar Mulheres e Caças Bruxas, com o cupom GRIFA20. GRIFA20, em caixa alta, para vocês comprarem o livro com um descontinho. Até o fim do mês, gente. Até lá, dia 30/11. Exatamente. Então é isso, conta pra gente o que vocês acharam e até o próximo episódio. Até, gente. Fala lá com a gente nas redes sociais. Beijo. Beijos.